A filosofia é uma reflexão crítica, analítica, cuidadosa e atenciosa, relacionada à linguagem e aos processos de pensamento que são organizados em termos de linguagem, pela linguagem. A gente poderia dizer que a filosofia é um trabalho de metalinguagem, de atenção, cuidado com a linguagem em seu sentido genérico, sejam as linguagens super especializadas, sejam as linguagens que a gente usa na vida cotidiana, as linguagens que incluem a língua falada, que incluem os gestos, que incluem a organização da vida como um todo, inclusive na forma de discursos, na forma de instituições, mas, sobretudo, a filosofia é, na sua forma mais especializada, uma metacompreensão do diálogo. O diálogo é o método fundamental da filosofia. Diálogo, como eu gosto sempre de falar, não é só bate-papo, nem só conversação. O diálogo é um acontecimento profundo da subjetividade que pode se dar como uma experiência em relação a pessoas, a livros, a culturas, a um universo de linguagem com o qual a gente desenvolve uma interação. Então, nós podemos dialogar com pessoas, mas podemos dialogar com livros, podemos dialogar com tradições. Portanto, eu acho muito importante que a gente trabalhe com a ideia de filosofia não simplesmente como um conteúdo, em que pese a importância gigantesca do conteúdo, mas, sobretudo, que a gente trabalhe com a filosofia como um método. E acho importante, então, que a gente aprenda esse método e aprenda a quantidade importante de métodos que existem estruturando os sistemas de pensamento, que são sempre sistemas de linguagem. Nesse sentido, eu venho propor a vocês um curso de filosofia. Esse curso de filosofia tem base num conteúdo que vamos chamar de filosofia contemporânea. É um curso para ambientar as pessoas, permitir que as pessoas experimentem uma área da filosofia, tenham conhecimento dessa área, façam leituras dessa área, aprendam a estabelecer relações entre os sistemas e antisistemas de pensamento desse campo chamado filosofia contemporânea, com outras estruturas de linguagem, outras estruturas proposicionais, como, por exemplo, as artes, como, por exemplo, a saúde, como, por exemplo, a ciência, como, por exemplo, a política. Então, o objetivo desse curso é fornecer às pessoas muito material, muito conteúdo, mas também um conhecimento do método ou dos métodos e, sobretudo, desse método que a gente pode definir como sendo o diálogo. E eu propus, então, esse curso de filosofia contemporânea em 40 aulas, num total de 80 horas, mais ou menos, provavelmente mais. E esse curso vai começar no dia 9 de março e vocês podem se inscrever através do site www.marcetiburi.com. Ali vocês têm os caminhos para inscrição. Esse curso visa reunir um conjunto de pessoas que estejam interessadas em trabalhar com profundidade em certos temas, ou seja, pessoas que queiram escutar, mas que queiram também fazer perguntas, pessoas que queiram entrar em contato, enfim, com esses conteúdos que vão ser oferecidos no curso, mas pessoas também que queiram ler muito, que queiram ver filmes e que estejam dispostas a fazer as relações necessárias, ou que podem vir a surgir, ou que necessariamente já existem, entre produtos culturais, entre experiências culturais e o campo da filosofia.
Então, nesse sentido, quero dizer, a aula vai ser cheia, as aulas serão cheias de conteúdos relacionados às tradições filosóficas que foram escritas nos livros, mas nós vamos também usar outras fontes, vamos usar muitas obras de arte, vamos analisar filmes, vamos fazer citações de muitos materiais a partir dos quais as pessoas possam entrar em contato com a linguagem do que a gente chama de filosofia. E nós ainda... tá meio longo esse vídeo, mas eu tenho que falar para vocês uma coisa super importante relacionada à filosofia contemporânea. Nós vamos trabalhar com Nietzsche como nosso primeiro autor, o primeiro autor que a gente vai trabalhar. Quero falar um pouco justamente sobre o conteúdo dessa aula, né? O programa que a gente vai seguir. Então, a gente vai começar com o final do século XIX, vamos estudar sobretudo Friedrich Nietzsche, alguns dos seus textos e alguns dos problemas que ele coloca, sobretudo o problema da linguagem. E a partir de Nietzsche, compreendendo também o cenário no qual ele surge, que é o do surgimento do cinema, do surgimento da psicanálise, do surgimento, inclusive, do próprio feminismo, e como Nietzsche, então, influencia os pensadores e pensadoras do século XX. Esse século XX que é riquíssimo, é um século em que todos os sistemas e antisistemas de pensamento, em que todas as teorias e filosofias vão estar fortemente marcadas pela questão linguística, por isso nós vamos passar por pensadores relacionados à psicanálise, vamos passar por Wittgenstein, vamos chegar nos filósofos da teoria crítica, vamos discutir toda a virada relacionada ao tema de gênero e sexualidade, vamos também trabalhar com as filosofias não europeias, as filosofias das Américas, sobretudo da América Latina, a filosofia andina, filosofias africanas, e o nosso objetivo é estabelecer justamente pontes, nos fazer pensar. Nós precisamos trabalhar com essas pontes, que são elas justamente que significam o diálogo urgente, o diálogo necessário para que a gente avance para além do circuito autoritário do pensamento e façamos a experiência democrática do pensamento. Então, quer dizer, precisamos pensar como a nossa própria subjetividade se forja dentro desses cenários e de como nós estamos ocupados e concernidos a tudo isso. Então, a proposta do curso é essa. Em outros vídeos eu vou explicar mais o funcionamento do curso, mas convido vocês a se inscreverem pelo Instagram, pelo site que eu citei, marciatiburi.com, mas vocês podem também buscar informações pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo número do WhatsApp, que a nossa equipe responde e a gente segue estudando filosofia e trabalhando com a viabilidade de uma cultura de diálogo que precisa de bases densas e fortes para se instaurar. Então, não tenhamos medo da filosofia, não tenhamos medo da liberdade de pensar, nem da liberdade de expressão. Sejamos fiéis à verdade, que nós iremos muito longe. Um grande abraço a todas, todes e todos.